Olá, prezados alunos, prezadas alunas, que honra ter a companhia de vocês na live de hoje, aqui junto com a área de Gestão e Negócios da Gran Faculdade. E hoje nós trazemos um tema muito importante, um tema que está em voga, mas temos uma especialista em economia que falará sobre esse tema conosco e vocês já vão ficar sabendo. Olá, Maiara, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma live conosco aqui na Gran Faculdade. Você que é especialista em economia, é uma honra te receber aqui para tratar de um tema tão importante quanto esse. Oi, Elaine. Oi, alunos, tudo bem? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Legal, o tema que a Maiara propôs para nós hoje é a questão do meio ambiente relacionado à economia, ou seja, a economia do meio ambiente. Como que a gente pode tratar essa questão da economia do meio ambiente, Maiara, e esses reflexos em relação às empresas? Mas eu acho que antes da gente poder, e para eu colocar aqui um contexto, você poderia trazer para a gente o que é essa economia do meio ambiente? Lógico, vamos lá. Na verdade, assim, a economia, ela é uma ciência que estuda como a gente pode gerir os recursos que a gente tem disponível para definir o que vai ser produzido de bens e serviços, tanto na perspectiva de um país quanto na perspectiva de uma empresa. E esses recursos, obviamente, incluem os recursos naturais. Então, quanto que a gente vai usar de cada recurso, como que a gente vai usar cada recurso, é a perspectiva que a economia pensa do meio ambiente. E aí a gente tem algumas linhas de pensamento no sentido de o quanto utilizar desses recursos, se a gente leva até a escassez deles ou não. A gente discute a perspectiva de inovação tecnológica, que aí diz que a gente vai ou não acabar com esses recursos, ou que a tecnologia vai ser capaz de trazer novos recursos. Mas quando a gente traz isso aí para uma perspectiva da empresa, a gente passou a ter uma discussão muito grande do papel da empresa em considerar o meio ambiente como um fator na hora da produção, coisa que não se pensava há um tempo atrás. Então, hoje as empresas, elas pensam em quais são os recursos que elas vão utilizar, quais são, como que elas vão mitigar a poluição e os resíduos que elas, né, jogam no meio ambiente, porque hoje não só elas estão preocupadas com isso, mas elas passaram a ficar preocupadas com isso porque a sociedade passou a se preocupar com isso. Então, hoje o mercado consumidor olha para essas empresas, os investidores olham para essas empresas e pensam, eu vou ou não consumir ou investir nessa empresa? Essa empresa ela é uma empresa que socialmente, ambientalmente, ela está preocupada com a sociedade, com o meio ambiente. Então, hoje, a gente tem essa perspectiva que influencia em muito as empresas que a gente, nesse momento que a gente está vivendo. E como essa relação, né, da economia com o meio ambiente, quando a gente fala do tripé, né, da questão da responsabilidade empresarial, a gente fala dessa questão de que nós temos que ter no tripé, né, a economia, a sociedade e a governança. Então, existe essa questão de ter esse olhar para o ambiente, né, e esse ambiente economicamente, como que a gente vai estar cuidando dele, como você falou exatamente, dos recursos naturais, como, na verdade, não ter a escassez desses recursos. E principalmente, Maiara, quando você trouxe que hoje as empresas, elas acabam se tornando uma questão de competitividade para as organizações, não só para a questão social, para a questão ambiental, mas pensar nesses recursos realmente acaba se tornando um fator competitivo. O que você trouxe de que realmente os consumidores, os clientes estão muito mais atentos a essa questão da economia verde, a economia do meio ambiente, é fortíssima. E essas regulamentações, elas são fortes quando a gente trata disso na área? Como que as empresas veem essa questão? As regulamentações elas trazem um custo para a empresa, né, de uma forma geral, porque ela precisa garantir que tudo esteja funcionando da forma correta, dentro das leis, os resíduos que ela está colocando, a forma de produção que ela tem. Então, isso
pode trazer algum custo adicional para a empresa. Mas, ao mesmo tempo, quando ela entra nessa questão verde, né, vamos dizer assim, nessa questão de sustentabilidade, né, que é você garantir que os recursos eles existam para as gerações futuras, né, você conseguir gerar lucro sim, mas que isso não cesse a possibilidade das gerações futuras terem acesso a esses recursos. Você passa também a achar novos mercados. Então, foram construídos novos mercados, o marketing foi usado de uma forma diferente para atrair pessoas para esses produtos, e que hoje a gente tem né, uma diversidade muito grande e possibilidades de investimento que as empresas também podem ter, apesar desse custo. Então, o que acontece hoje? As empresas elas vão ter, sim, um custo inicial para poder introduzir dentro da capacidade de produção dela, o recurso que ela vai utilizar, né, a possibilidade, o investimento em tecnologia, em aprendizado de formas diferentes de produção, ela vai ter esse custo inicial, porque ela vai precisar usar menos recursos ou poluir menos o meio ambiente, mas ao mesmo tempo, se ela conseguir ser rápida o suficiente, ela vai conseguir colocar e trazer outros produtos, outros serviços, para se tornar competitiva, como você disse, para achar um novo nicho de mercado, e com isso ela pode voltar a ter lucros extraordinários, se ela conseguir efetivamente achar esse meio do caminho. Então ela precisa estar ligada o tempo todo. Essas restrições legais, ambientais que vão surgindo, quanto antes ela conseguir se antecipar, mais rápido ela internaliza esse custo e consegue sair na frente dos concorrentes dela, e ao mesmo tempo ela tem que estar sempre pensando em inovar para poder trazer um retorno maior dessa inovação e ao mesmo tempo poder suplantar, né, esse custo que ela está tendo do outro lado de cá. Então é uma corrida o tempo todo por entender o que está acontecendo, pensar no meio ambiente, ou mostrar, né, que você pensa no meio ambiente, porque às vezes as empresas fazem isso também, não necessariamente elas fazem o que elas dizem estar fazendo, mas com tudo isso, a gente tem essa perspectiva de que o mercado vem investindo mais nessas empresas que cuidam sim do meio ambiente e da parte social, assim como as pessoas também vêm buscando mais esses produtos. Isso tem gerado novos mercados. Não, perfeito. E você tocou num ponto, Mayara, que deixa os clientes muito mais espertos e antenados quando está em voga a questão do meio ambiente, está em voga tratar de questões ambientais, sociais e ter uma transparência em relação ao que ao que as organizações estão fazendo. Mas não basta apenas falar que faz. É importante que hoje, no nosso papel de cliente, de consumidor, a gente realmente possa entender que essa empresa está agindo. Existe o fazer, não só o dizer. Então, isso é muito importante. Isso ajuda as empresas, quanto mais práticas e sustentáveis elas realmente fizerem e demonstrarem essas práticas, isso é muito importante. Eu acredito que realmente é uma ação que leva a essa reação. Tem custos, como você falou? Claro que tem custos, mas existe um retorno a médio e longo prazo. E hoje nós precisamos, como empresas, pensar a médio e longo prazo, principalmente quando nós estamos falando dessas questões sustentáveis. Nós temos aí, as empresas precisam estar cumprindo aí os requisitos da ODS, né? Temos aí uma meta até 2030 e isso realmente precisa ser colocado em prática, correto? Sim, e a gente como mercado consumidor, hoje a gente já tem, né, nos últimos tempos, uma possibilidades, né, de saber se aquela empresa está seguindo ou não isso. Então, hoje, para a empresa ter tá na Bolsa de Valores, por exemplo, ela tem que ter uma gestão de governança forte, ela tem dentro, né, do site dela, ela precisa
trazer relatórios sobre essa questão de governança, meio ambiente e social. A gente tem certificações hoje dentro dessa questão, né, do ESG, por exemplo. A própria Gran é uma empresa B. Então, a gente tem diversas formas hoje de saber se essas empresas são ou não são, de fato, bem intencionadas com o meio ambiente e com a parte social. Isso facilita a gente na hora, eu digo como mercado consumidor, né, na hora de consumir ou não os produtos. Então, a gente já teve uma evolução muito grande dessa parte de governança ambiental e social nos últimos anos. Verdade. E quando nós falamos nesses impactos econômicos que as não práticas sustentáveis acontecem, vamos dizer assim, essa negatividade, essa ausência de práticas sustentáveis, melhor dizendo, quando essas práticas não acontecem, nós temos impactos econômicos. E nós temos impactos econômicos por meio dos próprios recursos que acabam devolvendo para nós como seres humanos, como empresas. Por exemplo, não estamos cuidando da questão dos recursos, os recursos naturais. Então nós temos mudanças climáticas que são radicais, nós temos questões ambientais, né, que acabam trazendo repercussões para essas empresas. Então, economicamente, quando a gente não cuida dessa economia verde, ela acaba retornando negativamente para as empresas. E isso é importante se refletir. Sim. A gente tem um impacto de catástrofes climáticas, como a gente pode pensar do Rio Grande do Sul agora, perfeito, que economicamente vai ter um impacto gigantesco, né? Até aquelas cidades conseguirem se reconstruir, sim, vai ser muito complicado, vai ter um alto nível de desemprego, o desemprego vai levar à criminalidade, a gente vai ter diversos fatores que vão acontecer lá para o Sul. Mas já aconteceram outros eventos climáticos em diversas outras partes do Brasil, como fora do país. Então, o impacto direto que a gente pode ter é esse, eventos climáticos que não aconteciam antes passando a acontecer. Uma segunda coisa é a falta a empresa, por exemplo, não conseguir lidar com essas mudanças legais que vêm acontecendo, com essas regulamentações, e ela acabar fechando as portas, porque não vai conseguir se adequar e não vai conseguir ser competitivo o suficiente. E uma terceira coisa é exatamente essa competição que o mercado está trazendo nova, que é ela não conseguir ser sustentável no longo prazo. Então, ela gera um retorno maior nesse momento, porque ela não está preocupada com esse médio e longo prazo, mas no momento seguinte ela vai ser engolida, porque ela exatamente não pensou nessas questões. Então, está posto hoje, né? As empresas, elas têm que pensar exatamente para onde elas querem ir. Se elas querem sobreviver num curto prazo tendo lucros maiores, ou se elas querem ter uma questão mais sustentável de longo prazo e tendo, no momento, talvez, lucros um pouco menores. Perfeito, eu ia pedir uma última reflexão e você já trouxe essa reflexão justamente para que as empresas possam refletir. E claro, nossos futuros alunos, nossos futuros alunas ou os nossos alunos que já estão aqui conosco podem justamente aí aproveitar essas dicas que você trouxe da live para refletir, né? É o futuro do Brasil que está na mão dos nossos alunos, das nossas alunas, dos nossos futuros alunos. E eu eu tenho certeza que essa pauta que você trouxe aqui foi muito importante e trouxe insights maravilhosos. Eu só tenho a agradecer, porque o nosso tempo já foi também. A gente teve um bate-papo maravilhoso, foi muito gostoso. Maiara, você como especialista em economia, tem assim uma visão que ajuda muito os nossos alunos, e eu quero já deixar o convite aqui para você vir para outras lives para a gente tratar desse tema, relação economia versus empresa, versus a questão social, questão ambiental, questão de governança. A economia está no nosso dia a dia, tanto das empresas quanto do consumidor final. Então, você será sempre muito bem-vinda e o convite já está feito, não tem como negar. Eu que agradeço, vou vir quantas vezes você me chamar, e é muito bom aqui estar com os alunos, espero ter agregado aí alguma informação para eles. Obrigada. Você foi maravilhosa. Obrigada, Maiara. Olha só, prezados alunos, prezadas alunas,
Que aula prática nós tivemos hoje com a Maiara, que trouxe questões aí de reflexão da economia verde. Então fica a dica, fiquem sempre ligados nas nossas lives aqui da Gran Faculdade, porque você está sempre evoluindo como pessoa, como ser humano, como estudante, como profissional. Um beijo, até mais!